Oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouco do meu testemunho, né? A gente decidiu um tema que seria como ser incrível diante de um deserto. O meu nome é Tainara, eu tenho 42 anos, um filho de 10 anos que é a maior bênção da minha vida, um menino incrível, muito maduro, muito companheiro diante desse deserto, e ele foi um dos responsáveis por eu me fazer ficar de pé. Por ele eu não quis permitir ser vítima, por saber que ele precisava de uma pessoa firme, de uma pessoa para passar para ele uma segurança, eu então decidi ficar de pé. E eu trabalhava fora, desde que ele era bebê, ele foi para a escolinha cedo, porque eu sempre trabalhei fora, sempre de 8 às 18, aquela correria, aquela loucura toda. E quando eu me vi diante do meu deserto, eu precisei olhar para mim. E quando eu precisei olhar para mim, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu gostava de fazer, eu não sabia para onde ir. Acredito que esse seja um cenário comum para todos nós, né? Só que a diferença que eu percebo diante do meu deserto é que eu consegui pular aquele momento inicial do deixa ir, sabe? Eu deixei ir no primeiro dia. Ali no meu deserto eu compreendi que eu não tinha o que fazer, a não ser olhar para mim e para o meu filho. Que não adiantava mais ali eu tentar plantar uma bananeira, que nada ia resolver. A outra parte já estava decidida. Então, o que eu fiz? Eu estava afastada da igreja e eu decidi, na minha casa, criar o meu quarto de guerra. E diante do meu quarto de guerra, era eu e Deus, todos os dias. Eu e Deus todos os dias, ali eu me quebrantava, ali eu pedia perdão, ali eu falava, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida, e muitas das vezes com muito medo, porque eu tinha medo do que o Senhor tem para minha vida, não fazer o que eu queria não estar nos planos dele, né? Era ainda uma fé muito pequena, mas eu tinha minha fé ali eu me agarrei. E eu achei que eu estava ficando uma pessoa doente, porque eu me sentia antissocial, eu me afastei de muitas pessoas, eu me afastei de todo mundo, eu me sentia sozinha. Mas no decorrer do deserto, eu ali com o Senhor, somente eu e Deus, longe da igreja, sem saber para onde correr, se eu estava ou não fazendo certo, o Senhor sempre me colocava ali. É aqui que eu te quero, é aqui que eu te quero. E até que se deu ali os 11 meses do meu deserto, e eu falei, eu não, ou melhor, desde o início eu falei, né? Eu não vou aceitar ser vítima disso. Eu não quero que ninguém olhe para mim tendo pena de mim. E então eu tomei a decisão de estar plena, mesmo por dentro, quebrada, né? Tanto que eu trabalhava ainda na época, quando muitas das pessoas, depois que eu pedi conta na empresa, me perguntaram, mas ela realmente está se divorciando? Ela não parecia estar se divorciando, porque as pessoas foram percebendo depois, né, de exposições e tudo mais. Mas enfim, então eu me posicionei desde o início, sabe? Eu não quis que ninguém olhasse para mim com pena ou me fazer de vítima diante daquilo para que as pessoas tivessem dó de mim. E quando deu ali os meus 11 meses de deserto, que eu compreendi assim, será que realmente é isso que Deus quer para mim? Que eu fique aqui batendo o joelho, e as coisas estão acontecendo, mas não sei se é o certo, será? O outro está vivendo, o outro está fazendo, tudo acontecendo ao meu redor, as pessoas me questionavam, na sua veia não corre sangue, porque você parece que tem sangue de barata, as coisas estão acontecendo, você não reage, você não faz nada, mas tudo eu falava, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, me usa, Senhor, porque eu não quero fazer o que eu quero fazer o que te agrada. Então, todas as circunstâncias daquele início de deserto que foram acontecendo, aquele bombardeio todo, que parece que a gente vive 10 anos dentro de um ano, eu me posicionei dessa forma, sabe? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, como que é para me reagir aqui? Senhor, o que eu tenho que aprender aqui? E eu decidi aprender desde o começo, sabe? Eu falei, eu acredito que quando um relacionamento acaba, tem parcela de culpa de todo lado. Né? A responsabilidade é de ambos, para que tudo dê certo, como também para que tudo dê errado. Então, o que eu fiz? Eu me encarei, eu decidi me encarar, porque eu queria descobrir aonde eu tinha falhado, aonde eu tinha errado como pessoa, como mulher,
Mas eu reconheci várias coisas, mas não peguei nada para me destruir. Muito pelo contrário, foi para me reconstruir. Então ali eu aceitei ser moída para ser reconstruída de novo. O Senhor permitiu que eu olhasse para trás, lembrasse de algumas situações, sentisse vergonha de coisas que eu falei, de coisas que eu fiz, justamente para que Ele pudesse me mostrar onde eu tinha errado. Então, eu precisei tirar muitas máscaras, porque eu me achava a Mulher Maravilha, que dava conta de tudo, a que sambarcava tudo, e eu vi que nada disso era necessário para o Senhor. Então, fui aprendendo quanto eu era uma pessoa materialista, controladora, e eu vim aprendendo muitas coisas diante do meu deserto, coisas que me envergonharam, sabe? Errei, eu tive culpas também, mas eu não deixei nada disso me aprisionar, sabe? Eu usei tudo isso em meu favor, porque eu queria que o meu filho sentisse segurança diante de tudo aquilo que a gente estava vivendo. A única coisa, porque uma criança, se a gente sente, que dirá uma criança, né? Eles não têm culpa de nada, eles não pediram nada daquilo, eles não ocasionaram nada daquilo. Então, o que eu pensei? Eu preciso estar bem para ele não sentir, para ele sentir o melhor, o mínimo possível, né? E assim eu decidi, sabe? Estar bem para que ele ficasse seguro. Então, eu decidi o tempo todo fazer a minha melhor versão para ele ser o meu espelho, né? E graças a Deus eu tenho conseguido muito isso. Claro que ele tem as dificuldades dele, tem as horas que eu preciso conversar, sentar, pedir alguém que o acompanhe, mas ele conseguiu, ou melhor, eu consegui me tornar aquela pessoa que eu precisei, aquela mãe que eu precisei, que ele precisava no momento, como ele precisa até hoje, né? Então, depois de um certo tempo de deserto, eu abri mão do meu trabalho. Ele hoje está vai fazer 11 anos, e eu trabalhei até os 9. Até os 9 dele eu não tive ele por perto. Eu tinha ele final de semana, eu tinha ele à noite, talvez já cansada, com pouco tempo de qualidade, com pouco tempo de excelência para ser mãe. Mas em questões materiais eu não deixava nada faltar, né? E aí quando veio o deserto, eu pude perceber que aquela vida agitada não estava com nada. E aí quando não era advogado ligando, era coisas para resolver, coisas para ter que fazer. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou parar de trabalhar, é agora. E então eu pedi conta no meu trabalho e eu tive a oportunidade nesse deserto de cuidar do meu pai. E eu cuidei do meu pai por quase um ano. Se não tiver completado um ano, foi quase um ano. E eu tive a honra, né, de cuidar do meu pai na sua velhice, de honrá-lo como pai, de fazer o meu melhor por ele. E em fevereiro, quando estava fazendo um ano de deserto, eu estava perdendo meu pai. E então eu fui compreender que tudo aquilo foi necessário, porque se eu não tivesse dentro de um deserto, eu jamais teria tido coragem de abrir mão do meu trabalho, eu jamais teria tido coragem de me encarar e descobrir a pessoa que eu era, e muito menos de ter me transformado em quem eu me transformei. Então, dentro desse deserto, onde eu fui sendo moída, sendo tratada, e Deus falando muito comigo, nesses primeiros 11 meses Deus não falava comigo, eu não ouvia a voz de Deus. Eu só pedia que eu fosse cheia dele, que ele me esvaziasse de mim, para que eu pudesse ser cheia dele, e que eu queria viver os planos dele. Mas muitas das vezes eu falava que eu queria viver os planos dele com medo dos planos dele. Mas eu tinha certeza que os planos dele eram melhor do que os meus. E ali eu sempre pedi. E quando eu estava diante do meu deserto, eu deparei com um salmo. Eu até anotei ele aqui para poder compartilhar com vocês, que foi o salmo que me segurou por esses 11 meses. Onde ele fala, não me deixe confundido, livra-me para a tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Senhor Deus da verdade. É o Salmo 31. Eu orei esse salmo por 11 meses, por medo às vezes de não saber se eu estava orando certo, se eu estava orando errado, se eu estava no caminho certo ou não. E nesse passar desses 11 meses, onde eu estava já me recompondo, né, eu já estava bem, conseguindo superar, viver, independente do que eu estava sentindo, eu vivia. E Deus estava fazendo muitas coisas na minha vida. E aí foi aonde eu conheci o pessoal, né, hoje é o meu pastor. E ele falou para mim, Tainara, a gente não tem como te garantir nada. Mas aqui a gente vive o que está na Bíblia. Falei, amém. E ele disse que
A única coisa que ele tinha para me oferecer era alegria que era plena. E outra coisa também que ele falou e me chamou muita atenção foi a paz que excedia todo entendimento. E eu falei, eu quero essas duas coisas. Eu quero essa alegria que é plena, que não depende de ninguém, que não depende de circunstância. E eu quero essa paz que excede todo entendimento. E então eu comecei a buscar por isso. Falei, Senhor, eu não sei como que é isso, eu não sei como que faz para ter isso, mas eu quero. E continuei ali buscando cada dia mais ter essa alegria que era plena e essa paz que excedia todo entendimento. E tudo isso a gente vai construindo quando a gente vai tendo um relacionamento com o Senhor. Quanto mais eu buscava dele, mais eu compreendia o cuidado dele. Então, diante de tudo que eu tive que enfrentar, eu parei de olhar com meus olhos humanos. E eu começava a olhar sempre quem ou o que poderia estar por trás daquilo. Então, eu sempre vi o inimigo. Tá? O inimigo está me atacando. E como que o inimigo espera eu reagir? Então, já que ele está esperando eu reagir assim, eu vou reagir assim. E aí, assim eu fui conseguindo contornar e me superar. Porque quando eu olhava, eu falava, meu Deus, como que eu consegui? Porque eu, na minha natureza humana, eu teria feito assim. Mas eu fiz dessa forma, eu consegui fazer. E então, eu fui conseguindo buscar esse equilíbrio emocional para eu alcançar tudo isso. E aí foi aonde eu cheguei, depois de quase um ano de deserto, onde eu encontrei a Jéssica, que ela se tornou minha mentora e ela então hoje virou uma amiga, né? E ali quando eu cheguei nos vídeos dela, como todo mundo chega, todo mundo se encontra, ali eu encontrei falando do deixa ir, do descansar em Deus, e eu falei, esse descansar em Deus que é o que eu quero agora, é o próximo passo. Então eu fui tendo metas, sabe, diante do meu deserto. Cada hora eu queria uma coisa. E ali, junto com a Jéssica, eu pude conhecer mais do Espírito Santo. E quando eu li aquele livro do Espírito Santo, Bom Dia Espírito Santo, né? Eu pude conhecer um pouco mais do Espírito Santo e falei, Senhor, será que as coisas que eu almejo no meu coração não são da minha cabeça, não são coisas que estão me prendendo e às vezes não é nada da vontade do Senhor? Aqueles momentos que a gente tem, né? De confusão, de querer desistir, de querer deixar de lado, de largar tudo. E aí, quando eu fui ler o livro, eu deparei com o versículo que está lá em Romanos 15, 13, que é: ora, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Aí eu falei, amém, Senhor, eu entendi. E aí eu comecei a partir daqui a entender como que o Senhor falava comigo. E eu falei, meu Deus, é muito lindo isso, esse cuidado que o Senhor tem comigo. Porque eu via que a todo instante Ele me supria, Ele me sustentava e Ele me consolava. E quanto mais eu começava a compreender o cuidado de Deus, mais eu queria o cuidado dEle. Mais eu via que sozinha eu não ia conseguir. Então, quando a gente chega diante do deserto, a gente tem que entender isso. Humanamente falando, perdi, né? Mas onde eu posso lutar? Quais são as minhas armas? E a melhor arma que a gente pode ter é estar na presença do Senhor. E na presença do Senhor eu fui vindo sendo moldada, sendo tratada, onde teve momentos que Ele precisou me tratar de maneiras assim bem dolorosas, ao ponto assim, você não está entendendo o que eu estou querendo te falar. Eu não escutava, mas Ele foi fazendo situações, eu não compreendia, situações foram se repetindo. E aí eu via que o meu humor oscilava muito e eu pensava, meu Deus, o que é isso, né? Por que isso está acontecendo? E aí Ele usava pessoas ao meu redor mesmo para essas situações. E aí eu comecei a compreender, eu falei, o Senhor está querendo me mostrar algo. E eu comecei a compreender que diante de cada coisa, de cada situação, de cada dificuldade que eu enfrentava, Ele sempre estava me tratando. Então eu comecei a perguntar, o que o Senhor quer me tratar aqui? O que o Senhor quer falar comigo aqui? E eu consegui ir compreendendo tudo que o Senhor tinha para mim, né? Teve um momento onde eu falei, Senhor, que vergonha, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Ele muito suave me disse assim, eu preciso que tudo isso seja feito dessa forma. Como também eu tive uma outra experiência junto com o Senhor, onde eu estava orando, e Ele falou para mim, você está olhando rede social? Para quê? O que você vai fazer com tanta informação? Se eu te entrego o que você espera, você vai fazer o que com essas informações? Então descansa, quem está no controle sou eu. Se eu te entrego essa cereja do bolo, será que eu te perco? E eu falei, realmente eu ainda não estou pronta.
Eu preciso estar cada dia mais na presença do Senhor. E ali eu decidi cada dia mais buscar o meu relacionamento com Ele, me policiando o tempo todo. O dia que eu não tô bem, porque a gente é humano, a gente vai falhar, a gente tem dias altos e baixos, como diz também o louvor, né? A gente tem dias altos e baixos, e isso não mede o meu valor. E eu fui compreendendo que era ter uma identidade firmada em Deus, o que era estar na presença de Deus. Eu estar com o Senhor não quer dizer que eu não vá ter lutas, mas quer dizer que eu vou saber me recompor, né? Mais facilmente diante das lutas, porque Ele está comigo. E Ele me prometeu, né? Um fardo que é leve e um jugo que é suave. Então, quando eu tiro as mãos e deixo o Senhor agir, eu vou vivendo coisas que eu jamais imaginei viver. Eu passei a viver coisas e a me conhecer de uma forma que hoje eu vivo com essa alegria que é plena, com essa paz que excede todo o entendimento, mesmo não acontecendo nada ao meu redor. E ao mesmo tempo muitas coisas acontecem e eu falo, meu Deus, isso não estava nos meus planos, isso é tudo coisa do Senhor. E aí eu passei a agradecer muito mais, parei de murmurar, porque muitas das vezes quando a gente está naquele início de deserto, é muito comum, né? A gente questionar, a gente murmurar, querer achar um culpado, querer achar o porquê. E tem coisas de Deus que a gente não tem que compreender, a gente tem que apenas aceitar. A gente pode não entender hoje, mas uma hora a gente vai entender o porquê disso tudo, né? E aí, as coisas de Deus são assim. Diante de um deserto, eu me vi com um quebra-cabeça de 10.000 peças, que nada se encaixava. E eu falei, meu Deus, para onde eu tenho que ir? Para que lado que eu vou, né? E aí, por não saber nem quem eu era, nem para que lado ir, eu decidi seguir o Senhor. Eu falei, eu quero viver uma fé inabalável, eu quero viver um relacionamento com o Senhor de fato e de verdade. Eu não quero viver no meio do muro, eu quero viver com Ele. Então, todas as vezes que o inimigo tentou, né, me atrair para as coisas que não são de Deus, muito rápido eu me recompunha, sabe? Eu falo, não, isso não é de Deus, Deus não tem isso para mim. E eu sempre buscando respostas para que eu pudesse compreender o que estava acontecendo dentro da minha vida, né, comigo e ao meu redor. Então, eu fui vendo que eu precisei me encarar, eu precisei ser verdadeira comigo, eu precisei ter coragem para reconhecer as minhas falhas, reconhecer aonde eu não era boa, aonde eu precisava melhorar. E ele continua no processo, né? Porque o deserto ele é um processo, a nossa vida é um processo. E quando a gente passa o deserto, a gente continua um processo. Então, hoje eu vivo descansada no Senhor, vivo os planos que Ele tem para minha vida, mas eu vivo um processo todo dia. Todo dia eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Todo dia eu tenho algo a evoluir. Todo dia eu busco ser verdadeira comigo mesmo, né? Para saber reconhecer aonde eu preciso pedir perdão, aonde eu falhei. Porque a gente é humano. Uma hora a gente tá bem, uma hora a gente dá umas vaciladas. Mas eu busquei por esse controle, sabe? Como também, através do livro, eu cheguei nos frutos do Espírito. E quando eu vi falar no domínio próprio e na mansidão, falei, Senhor, eu quero esses dois frutos do Senhor. Porque eu não tinha domínio nenhum, como também eu não tinha mansidão nenhuma. Eu era uma pessoa totalmente agitada, nervosa, estourada, qualquer coisa eu explodia, eu resolvia tudo, era na base do grito. E aí eu vi o tratar do Espírito Santo através da minha vida, porque eu comecei a ser uma pessoa serena. São muitas as pessoas com quem eu converso e elas falam, não, mas você transmite uma paz. E eu falo, amém, mas eu não era assim. O Senhor me transformou nessa pessoa, porque eu sou muito acelerada, eu sempre fui muito acelerada, eu sempre fui de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E diante de um deserto eu vim entender que eu não preciso dar conta de tudo. Eu vim entender que tem coisas que são minhas e tem coisas que o outro pode fazer. Eu não preciso dar conta de tudo. Eu lembro exatamente quando no início do meu deserto, eu ainda estava trabalhando e eu cheguei no setor do RH da empresa para conversar com uma amiga que eu tinha e falei para ela várias coisas, testemunhando, e falei para ela, engraçado, né? Porque antes eu reclamava que eu não tinha tempo para isso, para aquilo, que eu não me cuidava, que eu não dava tempo para vir para o serviço maquiada, para me cuidar, para fazer as coisas, porque a minha rotina era muito acelerada, era muito isso, era muito assado. Quando se tira um cônjuge da situação, você continua com a rotina toda do mesmo jeito. O meu filho ficou comigo, quem leva ele para a escola era eu, né? Hoje está tendo aula online, mas a rotina era a mesma. E aí eu consegui, dentro do meu deserto, colocar uma atividade física, que era coisa que eu não conseguia fazer, que foi algo também que diante do meu deserto, quando eu precisei me encarar, eu comecei a emagrecer muito. O que eu fiz? Eu comecei uma atividade física em paralelo.
E aí eu comecei a juntar o útil ao agradável e descobri ali dentro da atividade física que eu gostava de atividade física, eu nem sabia que eu gostava, eu achava muito ruim fazer atividade física. E eu comecei a me cuidar, a cuidar da minha saúde, a cuidar de mim e tomar gosto por aquilo, por cuidar de mim, né? E eu gosto muito de cuidar de mim, eu gosto de fazer as unhas, eu gosto de arrumar o cabelo, mas eu gosto de fazer eu mesma. Eu não sou uma pessoa que gosta de ir para salão, não gosto que os outros façam. Tudo que eu posso fazer, eu faço. Mas eu descobri que a gente não é obrigada a dar conta de tudo, sabe? E no decorrer do meu tempo de casada, eu achei que eu era obrigada a dar conta de tudo. Mas aí com o deserto, Deus vai tratando, ele foi me fazendo até mais feminina, vamos dizer assim. Porque hoje eu sei falar, não, eu sei fazer isso aí, mas eu não preciso fazer. Tem pessoas que fazem, tem homens que fazem, tem coisas que é para homem fazer, né? E antes não, eu sambarcava tudo, queria fazer tudo. Eu até me policio muito até hoje, porque senão eu continuo sempre ali, né? Fazendo tudo e quando eu vejo, eu já tô pegando tudo para fazer e eu saio do meu domínio. E como eu busco manter o meu equilíbrio, as minhas emoções, eu hoje me controlo muito. Então, todo dia eu decido vencer aquele dia, né? E diante do meu dia eu falo, Senhor, me prepara para vencer o que eu tenho que vencer hoje, porque eu só sabe as batalhas que estão cravadas para mim. Muitas das vezes eu nem sei, mas me prepara porque eu quero reagir diante de qualquer uma delas conforme a tua vontade e não a minha. Porque se a gente vai fazer nossas vontades na hora da emoção, a gente não faz nada legal, né? Então eu decidi. Então a mudança, ela não vem a galope. A mudança, ela vem por decisão. E decisão dia após dia, um pouquinho após outro pouquinho. Você decide hoje, como também o perdoar, né? A gente decide todo dia. Decide melhorar, decide ser melhor do que você mesmo, decide fazer por você, decide sair do lugar, decide se movimentar. Quando a gente começa a se movimentar, quando a gente começa a ser grato, as coisas vão acontecendo. Quando a gente para, estaciona, murmura, reclama, fica tentando achar um culpado, achar um porquê, que o outro é que precisa mudar, que a pessoa é que tem que fazer, alguém tem que fazer, alguma coisa tem que acontecer para que eu possa então viver, a gente vai ficar estacionado. Porque a gente não depende do outro, né? Deus me fez, Deus fez vocês, a imagem e semelhança dele, e ele tem planos para nossas vidas. A gente não nasceu grudado em ninguém. Só que o nosso problema é que a gente começa a endeusar. A gente endeusa trabalho, a gente endeusa filho, a gente endeusa marido, a gente endeusa outras coisas e esquece da gente. E aí, diante de um deserto, a gente tem que confrontar com a gente mesmo. E aí a gente tem que confrontar com a gente, se sentindo frustrada, sentindo dor, sabendo que a gente erra, sabendo que a gente errou, sabendo que a gente não é a superpoderosa. E muitas das vezes isso não é fácil. Porque me doeu muito, sabe? Reconhecer a pessoa que eu era, reconhecer aonde eu errava, reconhecer as coisas que eu fazia que não era boa. E aí eu comecei a conhecer mais sobre a mulher sábia que tem no livro de Provérbios. E comecei, eu falei, meu Deus, misericórdia, quantas vezes eu fui destruindo aos poucos, porque nada acaba de uma hora para outra. As coisas acabam com o dia a dia, vai ficando desgastante, né? É um grito dali, é um grito daqui. Quando eu lembro hoje o estresse que eu acordava para trabalhar e levar o meu menino para a escola, esse menino ia para a escola era pela graça de Deus, porque ele tinha tudo para ter me dado muito trabalho na escola. Eu já acordava nervosa, já acordava gritando, porque eu ligava aquela meleca do soneca no meu telefone, estendia mais 10 minutos, mais 10 minutos. Quando eu levantava já atrasada, que eu ia levantar ele fazia o soneca dele ali, murrinhando na cama. Quando eu vi, já estava em cima da hora e saía todo mundo de casa totalmente desequilibrado, totalmente nervoso. Ali eu já estragava o meu dia e o de todo mundo. Então hoje eu entendi, diante do meu deserto, que a responsabilidade é minha. A responsabilidade não é do meu filho levantar da cama, ele era muito criança. Hoje ele já é maiorzinho, mas ele era muito criança. Então, muitas responsabilidades são minhas, como também estar diante de um deserto e querer me encarar, e querer viver algo diferente, sabe? Em querer ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E a gente só se descobre incrível quando a gente é corajosa. Quando a gente decide olhar no espelho para a gente mesmo e falar, você é incrível.
E começa a acreditar, declarar isso todo dia. Você é incrível. Eu vou viver o extraordinário. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. E ali eu comecei, sabe? Eu quero uma fé que é inabalável. Eu quero, mesmo eu buscando por essa fé inabalável, é uma busca constante. Tudo é um processo. Às vezes eu dou uma esmurecida, mas muito rápido eu me recomponho. Porque é igual eu tô falando com vocês. Eu busquei um meio, né? De tudo que me acontece, eu ver o inimigo me atacando. Então, como tudo eu olho e eu vejo assim, ele tá me atacando através disso aqui, eu então não gero ódio, eu não gero mágoas, eu não gero rancor no meu coração. Muito pelo contrário, eu sempre falo, Senhor, o que ele tá querendo de mim? Eu não vou fazer o que o inimigo quer, eu vou fazer o que agrada ao Senhor diante disso aqui. E assim eu fui aprendendo, eu fui amadurecendo, eu fui conhecendo mais o Senhor dia após dia, buscando mesmo em oração. O dia que eu não estava conseguindo orar, era através de louvor que eu colocava ali, os louvores vão ministrando muito ao meu coração, sabe? Como também um louvor que tem, que é o Restitui, ele fala muito sobre sara-me, Senhor, e põe o seu azeite em minha dor. Esse aqui foi um louvor que eu escutei no início do meu deserto. O meu menino canta ele inteiro junto comigo, porque ele fala, né? Restitui tudo que me foi roubado. Até os sonhos, ele fala, tudo que o Senhor tinha preparado, né? Que foi roubado. Ele fala aqui sobre planos que foram embora, sonhos que se perdeu, o que era festa que acabou, o luto do que já morreu. Então, esse louvor foi um louvor onde eu cantei muito. Muitas das vezes eu não sabia mais nem o que orar, eu não sabia como orar. E o Senhor foi me reconstruindo dia após dia. Mas eu decidi me posicionar todo dia, porque eu precisei fazer um compromisso diário todo dia comigo, de buscar por uma mudança. E nesse compromisso diário era um autocuidado, era uma autoanálise, era algo que me distraísse, algo que me dava prazer. E eu descobri que diante de uma atividade física, era o único momento que eu conseguia me desligar por 40 minutos, 50 minutos que fosse, sem pensar em nada. Era o único momento que era meu, sabe? Que eu conseguia ficar plena, focada em mim, que era um tempo meu. O resto do tempo eu já não tinha controle de mais nada. Eu pensava 24 horas e às vezes eu tinha que me policiar muito para que eu não colocasse a mão, porque o meu eu falava muito alto. Hoje não. Hoje eu já tenho um controle, eu busco por um domínio próprio todos os dias. Quanto mais eu tenho, mais eu busco, porque eu busco por esse equilíbrio, sabe? Eu até anotei algo que eu quero compartilhar com vocês, que foi através de um livro que eu estava lendo, que ele fala assim, quer ver? Mas antes disso, junto com esse, eu decidi diariamente, né, fazer esse compromisso de mudança comigo, de autocuidado, atividade física, uma distração. Eu descobri que para nos descobrir e sobreviver, a gente precisa se adaptar. E o adaptar não é fácil, né? Quando toda mudança, ela envolve 3 áreas, que é o conforto, a aprendizagem e a área de pânico. Só que quando a gente não passa por essas 3 áreas, né? A área do conforto, aí vamos supor, você passa por uma aprendizagem para poder chegar naquela área do medo, no deserto a gente pula da área do conforto para a área do pânico. A gente não teve um momento de preparação para entrar naquela área que é nova, que é onde gera o medo na gente. Então, a gente precisa se adaptar. E quando a gente passa de uma área de conforto para a área do pânico, é onde vem esse vazio enorme. A gente acha que o mundo está contra a gente não sabe nem onde a gente está. Porque a gente não teve um momento de preparação para poder entrar num deserto. A gente simplesmente cai no deserto, né? Muitas das vezes o deserto ele é uma culpa sua, como também muitas das vezes não é. Mas enfim, né? Porque o deserto ele pode estar em várias áreas da sua vida. Então, esse momento que você passa de um conforto para a área do pânico, a gente entra como se fosse num abismo. Você não sabe nem para que lado correr. E aí a gente precisa começar a se adaptar de acordo com o que a gente está vivendo. Mesmo você sentindo uma dor, você precisa decidir todos os dias seguir a sua vida. Você precisa decidir seguir, porque quando você entra em movimento, as coisas começam a acontecer. E aí você vai sendo grato, deixando de murmurar, deixando de questionar, para que Deus comece a fazer na sua vida de uma forma sobrenatural. E as coisas começam a acontecer, igual eu percebi que o cuidar de mim, quem sou eu, a minha identidade, era uma responsabilidade somente minha. Não tem como ninguém falar para mim qual é a minha identidade, não tem como ninguém cuidar de mim, não tem como ninguém falar, você é assim, se eu não acreditar em mim. Então eu precisei
entender que eu era uma filha amada, que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe e que Ele tinha planos para minha vida. E eu comecei a buscar, Senhor, o que me dá prazer? Eu quero fazer coisas que me dá prazer. E desde, isso também, se eu vier entrar no assunto, a gente vai prolongar muito, mas assim, eu sempre fui muito de conversar. Desde a minha adolescência, eu conversava muito com as amigas e dava conselho. E minha mãe sempre dizia, se você ouvir os seus conselhos, você vai longe, porque eu era boa em conselhos. E sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de conversar. E aí eu vi que tinha algo, eu tinha um chamado nesse sentido, sabe? Fazer que é ajudar pessoas, que é encorajar pessoas. Então a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo para que a gente consiga se esvaziar de nós e deixar que o Espírito Santo nos encha da presença dele. Nos encha com seus frutos, para que a gente possa resplandecer a luz do Senhor, para que a gente possa descansar no Senhor, sermos o bolo que está sendo preparado, para que na hora certa a cereja seja colocada. Porque senão a gente fica querendo a cereja, lutando pela cereja, orando pela cereja e nada vai acontecer. Porque se Deus entrega a cereja pra gente e a gente não tá pronta, a gente não tá estruturada, o que vai acontecer? Muitas das vezes quando eu tô conversando com alguém, compartilhando, e a pessoa me questiona, mas por que não acontece? Eu pergunto, você tá pronta? Será que se hoje te foi entregue, você já foi tratada aonde precisa? Ou na hora que a cereja te foi entregue, você já vai sair jogando tudo em cima da cereja e jogar tudo a perder? Porque eu vou falar pra vocês, eu não quero nunca mais viver um deserto. Eu já vivi um deserto antes, sem saber que era deserto, dentro do meu casamento, eu não sabia que era deserto. Então eu passei, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí, tola. E aí agora, quando eu entrei, o Senhor permitiu esse segundo deserto, e hoje eu sou grata por esse deserto, porque hoje eu sei quem eu sou. Hoje, independente do que está acontecendo na minha vida, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa em paz. E as pessoas que estão ao meu redor podem confirmar isso, né? Eu não estou aqui dizendo para vocês uma coisa que eu não sou. Hoje eu sei quem eu sou em Deus, eu sei o que Deus tem sonhado para mim, porque Ele tem me proporcionado coisas, me feito chegar aonde eu nunca imaginei chegar, sabe? Então, o que eu venho encorajar vocês é isso, que pra gente se tornar incrível, só depende de nós. A diferença de uma pessoa incrível para uma pessoa que é ela mesma é a decisão pessoal. Eu decidi me tornar incrível. Eu decidi descobrir a mulher que existia dentro de mim, que eu nem sabia que existia. Eu hoje vi o quanto eu sou forte, o quanto eu sou corajosa, quanta coisa eu passei. E eu olho para trás e fico orgulhosa por ver a forma com que eu me posicionei, a sabedoria que veio do Senhor e não minha, porque se fosse a minha vontade, talvez eu tinha feito tudo diferente. Eu fico muito orgulhosa de ver hoje o quanto eu sou dependente do Senhor para fazer todas as coisas. Eu não faço nada no impulso, eu não faço nada da emoção. Eu busco sempre o meu domínio próprio, para que eu possa estar sempre agradando ao Senhor. Então, mais uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui, é que independente da circunstância, independente do que te acontece, independente do que te falam, independente do que você ouve, as circunstâncias não devem te parar. Você precisa seguir. Você precisa seguir sabendo que você é uma pessoa incrível e deseje descobrir essa pessoa incrível que você é. Fale para você mesmo, declare sobre você mesmo, né? Seja forte, seja corajosa. Você é incrível, você vai conseguir. Isso aqui vai passar. Porque hoje, ao olhar para trás, ver o meu tempo de deserto, o tempo que eu tive ali, os 11 meses onde eu estava sangrando, aonde eu era fraca, mas eu me fiz de forte, hoje eu estou forte na presença do Senhor. Então, o que eu trouxe para vocês foi exatamente isso, né? Que a gente possa enfrentar as situações sabendo nos priorizar. Se priorize você. Se você tem filhos, também os seus filhos. O seu filho é seu espelho. Se você tá forte, ele tá forte. Se você tá fraca, ele tá fraco. Se você sente medo, ele sente medo. Então, por ele, seja forte. Ele é uma criança e não tem culpa de nada. Mas seja forte também por você. Porque você merece ser a sua melhor versão. E a gente só consegue desfrutar do novo de Deus, dos planos que Deus tem para nossas vidas,
quando a gente decide se esvaziar de nós e deixar que Ele nos encha da presença dEle, nos faça uma nova criatura. Então a gente precisa ser desconstruída para ser construída pelas mãos do Senhor, como dado na mão dEle, conforme a vontade dEle. E quando a gente vai andando com o Senhor, muitas das vezes a gente não sabe nem aonde a gente vai chegar, mas a gente tem uma certeza, que é no melhor destino. Seja ele qual for, vamos confiar, porque é no melhor destino. A gente sabe que Deus é um Deus de família, que família é um plano original do Senhor, mas que Deus tem planos para as nossas vidas. Então vamos confiar nos planos que Ele tem para nós, vamos deixar Ele nos moldar, Ele nos preparar, Ele nos enfeitar. Nós somos o milagre, o maior milagre somos nós. E os enfeites, a cereja, ela só é um agregado daquilo, né? Então foque em você, busque por você, busque pela sua transformação, pelo seu desenvolvimento pessoal, busque fazer coisas, busque se descobrir. Eu garanto para você que vale muito a pena. A gente se encontrar como pessoa vale muito a pena. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu acho que eu não deixei nada para trás não, né? Que diante de um deserto a gente tem duas opções. Ou a gente recua ou a gente enfrenta. Quando a gente recua, o deserto nos define. A gente fica tentando achar quem é o culpado, quem tem que mudar, mas nunca sendo nós. E quando a gente enfrenta, a gente confronta a gente mesmo, é como se a gente estivesse se olhando no espelho, a gente aceita quem a gente é e a gente decide mudar e melhorar a cada dia, independente de circunstâncias, independente do outro, independente do que o outro está fazendo. Faça por você. Você merece ser feliz e você nasceu para ser feliz. O Senhor Jesus, Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Então, cuide de você, porque você é um templo do Senhor. Deus abençoe sua vida.